Oi, lindona, chegando para te contar o primeiro Casos de Família. Aqui nesse quadro eu vou te contar algumas histórias que eu acessei através da constelação familiar para que você possa entender como se dá uma sessão e o que pode trazer de benefícios para a sua vida. Então vamos lá? O tema de hoje é uma mulher que não consegue se interessar por ninguém e nem chamar a atenção de homem nenhum. Uma mulher que está sozinha há 24 anos. Então chegou minha cliente, muito linda na sessão, falando para mim que ela teve um casamento e que há 24 anos ela está separada e que depois dessa separação ela não se interessa por ninguém. Ela teve um namoro muito rápido que não deu certo. Durante um tempo também ela trocou mensagens com um homem, mas isso também não evoluiu. E o fato é que ela está há 24 anos sozinha, solitária. E isso a incomoda muito. Ela gostaria de ter um companheiro novamente, mas ela não se interessa por ninguém e nem consegue chamar a atenção de nenhum homem. E ela é uma mulher bonita. Então ela queria ver na constelação o que poderia ser essa situação na sua vida. Lembrando que essa sessão acontece na água. Então todos os movimentos que eu vou te mostrar aqui com os bonequinhos, eles aconteceram espontaneamente, sem a minha interferência ou a da cliente. Então ela entra aqui no que a gente chama de campo, né? Vem andando, de repente ela dá uma meia volta, ela para, olha para um lado, olha para o outro, começa a andar para trás e de repente ela escolhe um lado aqui e para mais ou menos assim. E assim fica a posição dela. E aí eu já começo a captar alguns sentimentos. A constelação tem muito isso de a gente conseguir captar os sentimentos. E eu tive uma sensação de que ela estava indecisa e de que ela teve que tomar alguma decisão em um momento muito nova na vida que estava refletindo nessa dita solidão que ela me relatava. Então a gente coloca os pais. E aí eu peguei um bonequinho para representar o pai, um bonequinho para representar a mãe dela. Quando os pais dela entram no campo, o pai e a mãe vêm vindo para perto dela, o pai olhando para ela com muito amor, a mãe passa por aqui e a coisa fica mais ou menos assim. Ela olhando para a mãe, pai olhando para ela com muito, muito amor, mas tinha uma forte censura aqui na mãe dela. Tinha algo muito velado, um sentimento de que não olhe para lá, não se relacione com aqueles de lá. E eu compartilho esse sentimento com ela e ela me fala: olha, Thalita, minha mãe tinha muita dificuldade de relacionamento com a família do meu pai. A gente teve muitos problemas com a família do meu pai. Nós morávamos em uma casa frente à casa dos pais do meu pai e nós tivemos muitos problemas com eles. Então minha mãe tinha muita mágoa deles e de fato a gente não tinha um bom relacionamento com a família do meu pai. Então a gente coloca os avós. Aqui é que o bicho pegou, tá? Os avós paternos e os avós maternos dela. E olha que interessante o que aconteceu, gente, sem a nossa interferência. Quando eu coloco os avós paternos, eles fazem todo um caminho e param por aqui, assim, ó, mais ou menos assim. Quando a gente coloca os avós paternos, eles vêm, ficam mais ou menos por aqui perto do pai. Só que esse é o detalhe importante que eu esqueci. Um de costas pro outro e esses aqui também. Um de costas pro outro. Os dois casamentos dos avós muito difíceis. Um de costas pro outro. Mas a avó paterna olhava para ela com muito amor, tava um pouquinho mais assim. Olhava para ela com muito amor e olhava pro pai também com muito amor. E ela falou: quando eu me separei, a minha avó materna, ela me julgou muito, ela não aceitou. Era uma época, né,
em que eu fui a primeira da família a me separar, então a minha avó materna não aceitou isso de jeito nenhum. Mas a minha avó paterna, ela torcia muito por mim, ela gostava muito de mim. Ela queria muito que eu fosse feliz, mas de fato não havia uma aproximação muito grande entre nós. E aí, essa aqui é a coisa mais importante dessa constelação. Depois a gente colocou mais algumas pessoas da família do pai, que são esses tios e essas tias. Só que eu quero que você perceba que a constelação dela ficou configurada dessa forma. A família do pai pro lado de cá, a família da mãe pro lado de cá. Lembra que eu falei no começo que o sentimento que eu tinha era de você estar dividida? E ela me contou uma série de situações difíceis aqui na família da mãe. Mas nada disso vinha com julgamento ou como crítica. Ela apenas dizia, por exemplo, a minha mãe teve um irmão dela que tentou abusar dela. Mas quando a situação era na família do pai, não, a família do meu pai é terrível. Ela contava assim, esse meu avô, ele era promíscuo e alcoólatra. E ela se casou com um homem, e por isso o casamento não deu certo. O homem com quem ela se casou era um homem promíscuo e alcoólatra. E qual que é a importância de você ver esse desenho, emergir esse sentimento de uma pessoa dividida pelo olhar da mãe e que não conseguiu se conectar à família do pai por amor? Para você entender que nós sempre carregamos dentro de nós nosso pai, nossa mãe e tudo o que os constitui. Sendo assim, dentro do coração dessa mulher existia uma parte que estava censurada, morta, velada, que era o amor pela família do seu pai. Esse amor ela não podia demonstrar por conta da censura da sua mamãe. E ela estava sempre procurando o olhar da mãe. Então existia aqui também um movimento de amor interrompido entre ela e a mamãe dela. Para não desagradar a mãe, ela de fato permaneceu de costas para a família do pai. Ainda que na família do pai existisse muito amor emanando para ela. Amor do pai, amor da avó. E aí, como não pode se vincular a essa família por amor, se vincula a história dessa família por dor, porque essa história também a constitui. Então ela foi buscar um marido igual da avó, um alcoólatra e promíscuo. Ela foi ter relacionamentos parecidos com daquelas tias que ela censurava tanto, que ela dizia que não gostavam dela, que humilhavam ela, que atravessavam a rua quando ela passava, que falavam na cara dela que ela não era querida para a família. Ela foi se vincular a este, já que não pelo amor, pela história, pelo destino triste, para não desagradar a mamãe. Quando a mamãe casou com o papai, aqui a mamãe dela casou com o papai dela, a mamãe dela teve que passar uns dias na casa dessa sogra. E ela me conta que a minha mãe nem pôde perder a virgindade, porque todos os dias que minha mãe esteve lá, minha mãe teve que trabalhar. E ela gerou uma mágoa tão profunda no coração da minha mãe, com relação à minha avó paterna, a sogra, que a minha mãe durante 40 anos não pisou na casa da minha avó. Durante 40 anos a minha mãe evitou ir à casa da minha avó, só pisou lá quando meu avô morreu. Então existia no coração dessa mamãe muita mágoa com relação ao pai e à família do pai. E por isso ela, no seu poder e influência de mãe, conseguiu violar o amor, né? Vetar o amor que essa filhinha tinha pelo papai, por tudo que o constitui. E por isso essa mulher não conseguia se interessar por ninguém, nem chamar a atenção de ninguém, porque tudo que era referente ao pai era algo proibido. E mais do que isso, foi a única forma que ela encontrou de se conectar ao amor dessa vovó aqui. E aí a gente vai para as frases de solução e foi um momento muito lindo, porque primeiro ela fala para a mãe, fala do amor que ela sente pela mãe, fala como a mãe é importante, mas ela pede que a mãe a abençoe e a deixe se vincular à família do pai. Ela fala para o pai que ela o ama, que ela o honra e que ela agora o vê e o aceita assim como ele é. E o mais lindo, quando ela fala para essa avó que ela ama tudo que essa avó gerou e que agora ela pede permissão para se vincular por amor e não pela dor, e que isso baste. Esta foi a constelação dessa cliente. Espero que tenha sido de muito valor para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui para eu saber e compartilha com alguém que precisa aprender mais sobre esse mundo sistêmico, esse mundo das constelações. Até o próximo Casas de Família.